Você venderia seu apartamento financiado para investir tudo? Eu fiz isso e hoje eu vou te mostrar se deu certo ou não. O que vocês acham? Deu certo ou não deu certo? Fala pessoal, meu nome é Douglas do canal CLT aos Dividendos e hoje eu vou mostrar para vocês aí uma das loucuras que eu fiz no passado para chegar à minha carteira de 300 mil reais que eu já apresentei aqui no canal. E neste vídeo eu vou falar quanto eu comprei, por quanto eu vendi, como que foi o financiamento. Então, se você quer saber de tudo isso, acompanhe esse vídeo até o final. Vamos lá. Esse vídeo deu bastante trabalho, que eu tive que tirar muitas partes do contrato. Algumas partes aí eu tive que apagar, que são algumas informações pessoais. Mas esse aqui é o contrato de compra. Esse pedaço que eu tirei foi para ver essas informações. Total da compra, 160 mil reais. Ah, mas 160 mil reais é muito barato. Era um apartamento perto de comunidade, aqui em São Paulo, na Zona Leste. E na época, foi o único financiamento que eu consegui, atrás de várias imobiliárias, até eu conseguir chegar nesse valor que era o que o financiamento aceitava na minha renda. Se eu não me engano, na época eu ganhava uns 3 mil aos 3.400 reais. Isso foi em 2017. E também nesse pedaço fala que eu tirei 14.525,78 do FGTS. Para vocês verem que a ideia desse canal é para mostrar uma pessoa comum, investidora, que tem a consistência. E para chegar nesses 300 mil reais hoje, eu vou contar para vocês a minha jornada. E uma das ações foi essa. Nessa outra parte aqui do contrato, fala que foi dia 20 de janeiro de 2017, uma dívida de 125 mil. Ou seja, se o apartamento era 160, financei pela Caixa 125 mil. Eu lembro que esse era o valor que a Caixa liberava com os meus dados. Olha só, parcela de R$ 1.052,24 em 360 meses. Meu, loucura. Uma pessoa comum tem que trabalhar 30 anos para poder pagar um bem que deveria ser um bem que todo mundo tivesse alcance. Mas infelizmente não é assim que funciona. E eu coloquei aqui, ó, recursos próprios 20.474,22, que é a diferença dos 160 mil com os 14 mil quebrados do FGTS. Então eu tive que dar esses 20 mil reais. Eu lembro que eu tinha esse dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa na parte de investimentos, uma pessoa consciente. Já disse aqui no canal, no começo eu guardava tudo na poupança. Então eu tinha esse recurso. Tinha os 20 mil, 14 de FGTS e uma dívida de 125 mil na Caixa por 30 anos. Pessoal, o que vocês acham dessa dívida? Fala pra mim, parcela de R$ 1.052. Até que é uma parcela, cabe no bolso. Porém, era num lugar simples, era um condomínio que não tinha elevador e o meu apartamento era no último andar. Não era legal para você receber pessoas, o estacionamento apertado. Então eu não estava satisfeito em morar ali. E vendo tudo isso, comecei a estudar um pouco de investimento e tal. Eu falei, meu, não é possível. Se eu não me engano, na época eu fiz a conta, eu ia pagar 3 vezes quase apartamento depois desses 30 anos. Lógico, tem gente que vai falar, ah, mas dá pra você amortizar antes. Concordo, dá pra amortizar sim. O problema é que ali naquela situação eu não tava feliz ali. Eu queria mudar de vida. Só para deixar uma informação, porque não existe certo ou errado se você deve vender ou não. Você deve fazer o que te faz feliz, o que te faz bem, o que te faz dormir tranquilo. Olha que interessante, eu tive que buscar até as minhas declarações para entender todo o cenário. Esse apartamento eu vendi ele em 2022. Esse documento é o documento que eu peguei na Caixa para fazer a declaração de 2022 referente a 2021. E olha só, foi aqui que deu a virada de chave. Olha a minha dívida em 31 de 12 de 2021. 5 anos depois. 105.476,65. Meu, eu já tava estudando investimento, já tava poupando dinheiro. E eu falei, meu, eu tô insatisfeito, tô pagando um absurdo de juros. Ó, até deixei aqui na tela, ou seja, em 5 anos foi amortizado apenas 19.523,25. Aquela minha dívida de 125 mil. Ó, se a gente arredondar esses 5 anos com mensalidade de R$ 1.000, parcelas, por que 59? Porque a primeira parcela de 2017 começou em fevereiro. Então, se eu arredondar esses 5 anos para R$ 1.000, eu paguei 59 mil reais. Desses 59 mil, só 19.523,25 abateu no meu imóvel. Juros de 39.476,75. Gente, volto a dizer, eu estava infeliz
E vendo isso, eu falei, eu vou ter que vender. Eu vou vender. Aí já tem outro problema do imóvel. E o imóvel não tem liquidez. Eu anunciei, demorou meses e meses para conseguir proposta, tá? Até que eu tive uma proposta de um aluguel. E o rapaz que alugou, ele queria deixar no contrato uma intenção de compra. Então eu fiz isso e esse inquilino resolveu comprar depois de 4 meses. Então em 2022 eu vendi o meu apartamento financiado para investir. O apartamento que eu comprei por 160 mil em 2017, eu vendi em 2022 por 170 mil reais. Eu deixei até aqui separado esse valor de 97.612,07. Fala que esse valor já ia abater da minha dívida. Ah, mas como assim, Douglas? Estava devendo 105 mil em 2021, em 31 de dezembro de 2021, e agora está devendo 97? Eu fiz um aporte do FGTS de 6 mil reais nesse meio tempo. A minha ideia era o quê? Abater a dívida e sobrar mais dinheiro na minha mão. Então, 97.612,07 eu quitei o financiamento da Caixa. Pode ver que o contrato de venda foi de 2 de junho de 2022. Ah, Douglas, teve 10 mil de valorização. Na época, eu anunciei por 180 mil, porque era os anúncios que tinham da região. E nada, nenhuma proposta. Até que lá mesmo morava uma moça que fazia essa parte de imobiliária, né? Ela falou, você não vai conseguir se você não baixar o preço. Como você quer rápido, então eu falei, ó, até 170 mil eu fecho. Aí casou de ter esse aluguel por 4 meses e essa venda na sequência. E o que sobrou na minha mão? Dos 170 mil que eu vendi, 97 mil foi para quitar a Caixa e me sobrou 72 mil. Claro, não estou entrando aqui taxa da imobiliária, não estou entrando nada, estou fazendo bruto, até porque não lembro os valores exatos. Porém, como teve esse aluguel também, desses 4 meses, complementou a renda, então sobrou na minha mão 72.387,93. Eu postei o vídeo da minha carteira de 300 mil e algumas pessoas perguntaram como você chegou nesse valor, quanto de aporte. E eu disse que eu não tive muitos aportes de valores altos, a não ser esse. Esse aqui foi o aporte mais alto que eu fiz. Eu lembro que na época eu já estava começando a investir em fundos imobiliários. Eu comecei a investir em fundos imobiliários, ações. E eu lembro também que nesse período eu já tinha uns 40 mil investidos. Ou seja, eu cheguei no meu tão sonhado 100 mil reais em 2022. Continuando aqui, eu peguei também os dados da declaração de 2023, só para vocês verem que aquele valor que estava no contrato de venda também consta como liquidado, tá? Recursos próprios à liquidação. Ou seja, matei o meu financiamento em 2022. Ah, Douglas, mas você fez a escolha errada, você devia ter dado um jeito de continuar pagando, ir para o aluguel. Eu busquei um aluguel da mesma faixa que eu pagava a minha prestação. Lógico, hoje em dia não acha mais aluguel de R$ 1.000 aqui em São Paulo. Na época eu consegui. Hoje eu já pago um pouco a mais que isso, mas na época foi vantajoso. Para mim, né, na minha opinião, eu peguei esse dinheiro, investi, fui criando mais tempo também como investidor, porque não adianta, qualquer pessoa que você falar pode começar a investir. Se você começar com tudo, você vai quebrar a cara. Você não vai ver a oscilação no mercado, alguns erros que você vai cometer, então é bom você ir começando devagarinho. Então eu comecei devagar com fundos imobiliários, ações, arrisquei um pouco em criptomoeda depois, mas a base tem que estar sólida, a base de renda fixa, fundos imobiliários e ações, que é a premissa que eu sigo até hoje. E eu sei que muita gente vai falar, ah, Douglas, quanto está esse imóvel hoje? Eu pesquisei. Pesquisei para ser justo. O mesmo imóvel, tá? No mesmo local. Coloquei dois valores, que foi a média que eu achei, um de 188 e um de 198 mil. A média é de 193 mil reais. Tá, eu vendi por 170. Valorizou 23 mil reais. Como eu vendi em 2022, vamos aí dizer que em 4 anos valorizou 23 mil reais. Eis a questão. Eu quero que vocês respondam. Cada um vai ter a sua interpretação. Como eu disse, não tem certo e não tem errado. Eu pagando um absurdo daquele de juros, num lugar que eu não estava contente. Fiz certo ou fiz errado? Então vamos lá. Por que eu tomei a decisão? Fácil. Eu não me sentia confortável com o imóvel, a estrutura não me agradava, sem elevador, estacionamento apertado,
localização ruim, não fazia sentido para mim pagar juros altos por algo que não me deixava feliz. E o que eu busquei com essa estratégia de vender e investir meu dinheiro? Mais conforto de vida. Por que mais conforto? Na época eu fui para uma casa maior, um quintal, que suportava eu ter os cachorros que eu tenho mais tranquilo, sem ficar dentro de casa, menos bagunça. Então assim, a minha vida melhorou. Minha vida melhorou, eu não estava pagando juros, estava pagando aluguel, porém eu tinha um dinheiro investido, eu tinha 100 mil reais investido em 2022. E de 2022 para cá, já são 300 mil reais. Ou seja, hoje eu consigo comprar aquele apartamento e ainda me sobra mais de 100 mil reais. Será que era melhor eu ter ficado com a dívida de 30 anos, infeliz, e estar com o apartamento até hoje, ainda faltando mais de 20 anos para pagar? Ou ter esse dinheiro me dando uma renda passiva mensalmente, bem investido, lógico, estudado, de forma consciente? O que vocês acham? Eu quero a sinceridade de vocês. Comentem aí. Voltando aqui. Acumular patrimônio de forma consciente. Direcionar o dinheiro para investimentos alinhados aos meus objetivos. Gente, por que eu coloquei isso? E não adianta também você falar assim, eu vou vender meu apartamento, vou morar de aluguel e não vou investir. Se você não conseguir investir e só morar de aluguel e não guardar o dinheiro, você vai perder dinheiro. Se você não consegue guardar dinheiro, fica com a dívida. Pelo menos você está pagando uma coisa no seu nome. Eu sempre fui uma pessoa muito conservadora nessa parte de gastar. Eu conseguia, mesmo pagando aluguel, investir um dinheiro. Então essa é a diferença. E também é muito importante deixar bem claro. Se esse imóvel fosse o meu sonho, se eu estivesse feliz morando lá, provavelmente eu pagaria o financiamento sem problema algum. Eu aceitaria pagar esse juro. Por isso que eu falo, não tem certo, não tem errado. É o que te faz dormir tranquilo. Se fosse a casa dos meus sonhos, com certeza eu continuaria lá. Cada escolha depende muito do momento, perfil e da realidade de cada pessoa. E também isso não é uma recomendação de investimentos. É apenas o que eu fiz, o que fazia sentido para mim. E na minha opinião sincera, como eu disse que ia falar, valeu a pena. Hoje eu vivo num lugar bom, numa boa localização, com garagem, coberta, um lance de escada. Eu moro naqueles apartamentos em condomínios. Pago aluguel, porém eu tenho 300 mil reais investido hoje. Esse dinheiro foi me rendendo. Como eu disse, na época, eu não tinha muito conhecimento, eu aloquei em renda fixa. Como eu já tinha começado a estudar fundos imobiliários, já tinha um pouquinho de fundos imobiliários e ações, eu fui o que ao longo do tempo que eu fui estudando, vendo como funcionava a minha carteira, eu fui tirando um pouquinho da renda fixa, jogando para renda variável, direcionando os aportes novos para renda variável. E hoje, estou com uma carteira de 300 mil reais. Já postei 3 vídeos. A estrutura completa da minha carteira, quanto tem em cada departamento, cada segmento. Postei um vídeo das ações e postei um vídeo agora dos fundos imobiliários. Então, gente, essa é uma jornada de uma pessoa comum, CLT, que atualmente está desempregada. Eu vou até fazer um vídeo como eu estou sobrevivendo, como eu estou fazendo com essa questão de investimentos, estando desempregado. Então, me segue para essa jornada, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deixe nos comentários o que você achou e se você já fez alguma loucura dessa ou alguma loucura parecida. Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.